Olá, nossa aula de hoje de Geografia para os sextos anos vai ser uma aula de revisão de conteúdos. Eu quero que vocês entendam que as nossas aulas elas estão sendo sequenciais. Não adianta a gente tentar entender por que nós temos essas formas de relevo hoje no planeta Terra se a gente não entendeu como que eles se formaram. Então nós vamos voltar lá para a nossa primeira aula. Nossa primeira aula a gente falou sobre o universo. Nós falamos sobre a teoria do Big Bang, que é a teoria mais aceita, do início do universo, que foi a explosão de um grande átomo, e que aí, a partir dali, deu origem aos sistemas solares, às galáxias e etc. E aí nós partimos para o planeta Terra. Aí a gente falou sobre os movimentos que a Terra executa, que nós temos um movimento de rotação, que é aquele movimento que a Terra faz sobre ela mesma, como resultado traz os dias e as noites. Nós falamos do movimento de translação, que é o movimento que a Terra executa ao redor do Sol, e como consequência nós temos as estações do ano. E aí nós partimos para dentro da Terra. Nós começamos a estudar a estrutura interna da Terra, e nós percebemos que a Terra é isso aqui. Lá dentro, nós temos ela dividida em camadas. A parte mais externa, que é a que a gente mora, que é a crosta terrestre, que é a mais fina de todas. A parte do meio, que seria o manto, que é essa parte laranja. E a parte lá do centro, que seria o núcleo, que é a parte mais quente, que chega a 6.000 graus centígrados mais ou menos. Essa parte laranja aqui é onde a gente encontra o magma, que é a lava que sai dos vulcões. Depois que a gente viu as camadas internas da Terra, nós começamos a estudar sobre a formação dos continentes. Nós vimos que no início, lá muitos milhares de anos atrás, os continentes formavam apenas um, eram todos juntos, que a gente chamava de Pangeia. Essa teoria, quem formulou foi Alfred Wegener, que é a teoria da deriva continental. Só que Alfred Wegener não conseguiu provar por que esses continentes se separaram. E depois da sua morte, alguns anos depois, apareceram outros estudiosos, o Mackenzie e o Palmer, que conseguiram lançar a teoria das placas tectônicas. E o que seriam essa teoria das placas tectônicas? Eles resolveram estudar o interior da Terra, para saber por que os continentes se separavam aqui e continuavam se movimentando. E aí eles perceberam que existia uma força interna muito grande, uma energia muito grande lá dentro da Terra, que eram as correntes de convecção. O que são as correntes de convecção? O magma, que está aqui nessa área do manto, quando ele esfria, que ele está próximo da crosta, ele desce, e quando ele chega próximo do núcleo, ele esquenta e sobe novamente. Então ele fica circulando. Isso é corrente de convecção. E enquanto ele vai circulando, ele vai pressionando essa camada externa. E aí ele pressionou tanto essa camada externa da Terra, que é a crosta, que é onde a gente pisa, que o nosso planeta acabou assim, ó, dividido em placas, como se fosse um grande quebra-cabeça. Essas placas, elas se movimentam em cima do manto que tem ali embaixo. E quando essas placas se afastam, a gente chama de divergentes. Quando elas se aproximam, a gente chama de convergentes. E quando elas ficam deslizando uma do lado da outra, a gente chama elas de transformante. E nessa linha de contato entre as placas tectônicas é onde ocorrem as instabilidades. É onde nós vamos ter a formação dos vulcões, os grandes terremotos, em consequência, os maremotos também. E a partir disso, a gente começou a estudar os tipos de rochas. Nós vimos que nós temos 3 tipos de rochas. As magmáticas, que seriam aquelas que provêm do magma, e elas podem ser intrusivas quando se formam lá dentro da Terra, e elas podem ser extrusivas quando o magma extravasa na superfície. Além das rochas magmáticas, nós temos as rochas sedimentares. As sedimentares é os sedimentos das outras rochas que acabaram se decompondo. E daí vem as metamórficas. As metamórficas são aquelas que sofreram uma metamorfose. As rochas magmáticas e as rochas sedimentares sofreram uma grande pressão, uma grande temperatura e acabaram se metamorfizando, ou seja, transformaram nas rochas metamórficas. Saindo dos tipos de rochas, nós começamos a estudar a formação e a transformação do relevo.
Existem dois tipos de agentes que são responsáveis pela formação e pela transformação do relevo. Quem forma o relevo? Os agentes internos, que estão lá dentro da Terra, os endógenos ou internos. Quem está lá dentro da Terra? O tectonismo. Essas placas tectônicas que estão se movimentando e que vão gerar o quê? Terremotos e vulcanismo. Esses são os agentes internos. Eles vão fazer o quê? Eles vão formar o relevo. Eles formam porque o choque das placas tectônicas vai gerar um derramamento de lava que vai formar montanhas e que vai formar vulcões. Aquele derramamento de lava vai aumentar as montanhas, vai construindo outras e assim por diante. Então, o choque das placas tectônicas sempre vai gerar o quê? Criação de novas montanhas. Então, agentes internos criam o relevo, formam o relevo. E aí vem os agentes externos, que é o que acontece aqui fora. O que, que a gente tem aqui fora? É o tempo, o clima, o frio, o quente, o sol, a chuva, os seres vivos, tudo que tem aqui fora é agente externo. E eles são responsáveis pelo quê? Transformar o que os agentes internos formaram. Então, os agentes internos formaram o relevo, os agentes externos vão transformar o relevo. E o que é relevo? Relevo são as elevações que nós vamos ter aqui fora na superfície. Então, os agentes externos vão acabar transformando aquela montanha que era bem pontiaguda e aí foi sofrendo erosão por causa da chuva, por causa do frio, do calor, as pedras foram se degradando, os detritos foram caindo e essa montanha, em vez de ficar bem pontiaguda, ela foi arredondando e esses detritos foram se depositando em algum outro lugar, formando as bacias sedimentares. Esses agentes externos e os internos vão formar o quê? O relevo. E que relevo é esse? No nosso planeta, nós temos 4 formas de relevo. Estão aqui representadas nessa maquete. Nós temos as montanhas, que são os picos mais altos. Nós temos os planaltos, que é uma altitude intermediária. Nós temos as planícies, que são as áreas mais baixas. E nós temos as depressões. O que são as depressões? São áreas mais baixas que os terrenos vizinhos. Quando está acima do nível do mar, como essa aqui, ela é uma depressão relativa. Quando ela está abaixo do nível do mar, é uma depressão absoluta. Então, as bacias sedimentares, que são esses sedimentos aqui, se transformaram nessa planície por causa dos detritos das montanhas, dos planaltos, que foram sofrendo com os agentes externos e foi se depositando aqui. Aqui formam os vales, que é os rios, formam um vale, e esses rios vão levando os detritos daqui para se depositar em outros lugares. E no Brasil, também temos essas 4 formas de relevo? Não. No Brasil, nós temos apenas 3 formas de relevo. Os planaltos, que é uma altitude intermediária, mas é predominante no Brasil. Nós temos as planícies e nós temos as depressões. Mas por que não tem montanha no Brasil? Porque o Brasil está localizado na parte central de uma placa tectônica. O Brasil, como ele está no meio, ele não sofre com esse afastamento das placas ou o choque das placas tectônicas. Então ele não está sofrendo esses abalos aqui, ele está no meio. Só quando o Brasil se afastou da África, nós tivemos formações de grandes montanhas aqui no Brasil. Nós tivemos até vulcanismo no Brasil. Mas só que isso aconteceu há muitos milhares de anos atrás. Hoje não existe mais nem vulcanismo no Brasil e as montanhas que já foram assim, bem altas, elas foram se decompondo. Como as montanhas foram se decompondo por causa da erosão, por causa dos agentes externos, que as montanhas que eram bem pontiagudas acabaram ficando arredondadas, se transformaram em morros arredondados. O nosso relevo no Brasil são assim. Os morros são bem arredondados, porque eles já sofreram com o intemperismo. A erosão foi tirando os detritos aqui de cima, que foram escorrendo e caindo na parte central aqui, que seriam as bacias sedimentares. Certo? Aí faltou a gente falar sobre o quê? Sobre as cores
que representam as altitudes dos terrenos. Essas cores são padrões, quanto mais clara, mais baixo é a altitude, quanto mais escuro, mais alto é o local. Todos os mapas de relevo vão estar sempre em cores, e vai ser essas cores padrões. Um mapa com cores, a gente chama de um mapa hipométrico. Certo? Então, esse seria o nosso resumo dessas aulas até agora. Espero que vocês tenham relembrado, entendido, porque na nossa próxima aula nós começamos com um novo conteúdo. Beijinho a todos e até a próxima.